apesar de ter nascido na Alemanha, mas sem torcer para a seleção alemã, eu gosto sempre de voltar a Belo Horizonte. Para mim foi uma depressão, aquele 7-1. Hoje passei como motorista por Mineirão, mas adoro a cidade, gosto tanto do Cruzeiro como do Galo, então vamos ver. Hoje e amanhã a temática, claramente, para este seminário, mas também a temática dominante para hoje na noite, para a palestra e debate que a gente vai ter, é estética. Quando a gente usa esta palavra, né, normalmente tem dois sentidos. Né? Basicamente, quando a gente fala estética, é uma forma breve, abreviada, para falar da experiência estética. Né? Experiência estética, vocês indo a um concerto, um filme, um livro de ficção, paisagem. Eu acho que também uma experiência estética básica assistir a um jogo, não só de futebol, né? É experiência estética. Mas também quando se fala a estética, o outro sentido, um sentido que tem uma convergência com o primeiro sentido de experiência estética, também a gente explica uma reflexão sobre a estética, né? A estética como uma subdisciplina da disciplina acadêmica da filosofia, né? Quer dizer que num departamento de filosofia bom, sempre é um especialista para a estética. E este não é uma pessoa que necessariamente produz arte ou que está muito experimentado na experiência do arte, mas uma pessoa que reflexiona. Fique claro que a experiência estética não é a mesma coisa da reflexão sobre a estética, né? Eu acho que, às vezes, no mundo acadêmico, que é o meu mundo, os meus colegas exageram a reflexão estética e falam da experiência estética como se a experiência estética necessariamente incluir uma reflexão. Mas eu acho absolutamente não é verdade, né? Você pode gostar enormemente, pode viver a intensidade de um concerto de música clássica, de música popular, sem reflexão. Eu acho que vou começar a dizer a reflexão não é uma condição necessária para a experiência estética. Só que a palavra tem dois sentidos, né? Tem o sentido de experiência estética, quando falo estética, e tem o sentido da reflexão sobre a experiência estética. Fica claro isto? Fica claro, e também o meu jeito de falar, minha forma de falar, fica claro? Tá bom? Acento tem, mas, em todo caso, então não tem problema de seguir, né? Eu não vou fazer tão lento, tão devagar, mas é bom sempre com o público, eu não conheço quase ninguém, compreendem, sigam, escutam também, tá bom? Com microfone, com símbolo fálico. Então, como isto vai ser um seminário, eu gostaria que isso não só fosse um acto de transmissão de saber, né? Eu sou aqui americano gringo, bem pagado do SESC, e vou deixar cair, to drop, como a gente fala em inglês, o meu saber superior sobre vocês. Claro que vai ter uma apresentação, talvez de 2 horas, onde eu falo desde o meu ponto de vista, mas eu gostaria realmente que a gente conseguir, durante a sessão de hoje e amanhã, de fazer isto um seminário, que a gente entrar num diálogo, né? Para mim seria quase uma derrota se eu, amanhã à tarde, depois da segunda sessão, tiver ainda as mesmas ideias. Eu gostaria de mudar, de complexificar, de corrigir certas coisas que vou propor, né? Que isto realmente, a ideia seria vocês talvez tomar notas, mas tomando notas, já pensar em articular dúvidas, protestos, críticas, perguntas, etc., etc. Não é? Seria fantástico se, apesar deste espaço, que não é um bom espaço para seminário, a gente realmente conseguir, num diálogo que também seja produtivo para mim. Então, por que aquele tema, estética? Eu não sei, a escolha foi tua, Mariana, não? Estética e serenidade, não sei, mas por quê? Porque é um tema, eu fiquei surpreso de tantas pessoas, de vocês, e parece que há mais pessoas hoje à noite para a palestra, têm interesse naquele tema estética.
Então, a minha resposta a isso seria não sei, mas o tema da estética, tanto na academia, no mundo acadêmico, no mundo intelectual, como na vida cotidiana, parece que tem mais valor, mais centralidade do que costumava ter quando eu era aluno, por exemplo, 40 anos atrás. Né? Se usa, a palavra estética se usa muito mais, claramente se usa muito mais. Também parece, em segundo lugar, a gente vai falar disto, que a estética hoje, no sentido de experiência estética, vai permeando o nosso cotidiano muito mais do que costumava fazer. Vou dar um exemplo. Né? Eu me lembro, eu mudei da Alemanha aos Estados Unidos em 89. E brevemente, depois da minha chegada, recebi um convite de um colega meu, Carl Djerassi, muito rico, que foi um inventor da pílula, que teve muito dinheiro, ele se casou, e então a companhia que fazia comida para a boda dele se chamava Edible Art. Arte, como se fala, comestível. Né? Então, eu, em 85, achei que é exagero. Né? A comida não é arte, né? A comida não é uma experiência estética. Isso é 30 anos atrás. Hoje em dia, até um restaurante normal tenta de apresentar a comida não como uma comida de engolir, uma comida de calorias. As calorias devem ser poucas, mas a beleza, a experiência da comida tem que ser assim. Né? Vocês sabem, se vai hoje em dia a um restaurante de 3 estrelas Michelin, tem pessoas que pagam lá ao menos entre 500 e $1.000 para a pessoa, para um jantar. Né? É gastar muito dinheiro para a experiência estética. Também, por exemplo, se não gostam da comida de 3 estrelas, eu gosto muito, mas não tenho dinheiro de fazer. Né? Mas, em todo caso, a maneira que a gente comenta hoje do esporte, não só do futebol, né? Um olhar muito mais estético. Né? Se você está torcendo para um time, é ainda importante que o seu time ganhar, mas se fala muito mais que foi um bom jogo, né? Apesar do meu time perder, mas o jogo foi muito bom. Se fala assim, hoje em dia se fala do Neymar, sobretudo por causa do dinheiro, mas uma vez que se esquece isto, se fala que é um bom jogo, tem um jeito elegante, né? Se fala disto, juro, muito mais que antigamente. Então, em primeiro lugar, se fala mais de estética. Em segundo lugar, eu acho que a experiência estética está muito mais omnipresente. Né? Eu acho que em poucos setores hoje na vida cotidiana, onde talvez seja uma coisa só da classe média, mas onde na vida da classe média não tem efeitos estéticos. Isso seria interessante de se perguntar, e eu quero levantar aquela pergunta, por que assim? Por que mudou? Por que a estética é muito mais central, muito mais omnipresente hoje, de que costumava ser. Né? Uma segunda pergunta. E uma terceira pergunta é que, antigamente, quando se falava da estética, sempre havia uma suspeita. Né? Por exemplo, se lê o ensaio quase mais famoso do protagonista das ciências humanas mais citado no mundo, sabem quem é? O professor, nunca foi professor, mas autor de ciências humanas mais citados no mundo. Sabem quem? Não. Eu gostei muito do Gadamer, mas não é tão citado. Não. Outra pessoa. Outro nome é alemão. Não, Kant foi professor de filosofia, mas não mais. O mais citado hoje. Nome alemão judeu. Benjamin. Benjamin, de longe, já durante 20 anos, o autor de ciências humanas mais citado. Né? E no seu ensaio sobre obra de arte na idade da reprodução, escrito em 37, 38, ele fala no final de uma politização da estética, e para ele isso seria muito positivo de politizar a estética. Toda a experiência estética só tem direito se tem uma função política. E logo fala uma coisa absolutamente ruim
uma coisa que ele relaciona diretamente com o fascismo e a estética da política. A estética da política. Eu acho que isto também mudou. Eu acho de falar hoje de uma estética do espaço público, da estética de uma sessão de um parlamento, por exemplo, já não se considera uma coisa ilegítima, né? Talvez a gente vá até briga sobre isto, mas eu acho basicamente isso mudou, né? Nos Estados Unidos, uma das críticas, entre muitas, que se está fazendo do nosso presidente, que, não sei, eu não quero falar do nosso presidente, mas em todo caso, uma das críticas que está fazendo é que ele está arruinando a estética da Casa Branca, né? Não só arquiteturalmente, porque as reformas que ele impôs são completamente horríveis, de novo rico, mas também o jeito dele, a fala dele, a falta de dignidade, é uma falta de estética. Ele não oferece possibilidade de falta de estética. Se considera que isso faz parte da dignidade do ofício, da dignidade da Casa Branca, por exemplo, né? Já com aquele famoso escândalo do Clinton, né? Quando ele teve aquele contato sexual, a gente não sabe qual foi, na Casa Branca se criticou porque dizia que Casa Branca não é lugar. Também não foi uma coisa, ele não tem direito a ter sexo, mas e aquela coisa da estética da política, uma dimensão hoje que também existe muito mais que dos tempos de Walter Benjamin. O Walter Benjamin nem faz argumentos sobre isso. Ele diz estética da política é ruim. E acho que isso também, eu acho, mudou. Seria interessante se perguntar. Já posso ver por a hermenêutica das caras de vocês que vocês não concordam com isto, que talvez hoje a estética da política seja legítima, talvez vocês estão pensando demais em política brasileira ou americana, não sei, mas seria um ponto interessante para discutir, né? Então, eu acho, generalmente, que a estética, agora como reflexão, é muito menos uma subdisciplina da filosofia. Eu acho que a reflexão filosófica de hoje, a estética, não quero dizer que ocupa o lugar central, mas tem muita mais importância, né? Tem muita mais importância. E logo, outro conceito, e lá estou certo que a preferência foi da Mariana, outro conceito que está no título deste seminário, é o conceito de serenidade. O conceito de serenidade, na minha fala, na minha escrita, quando estou usando serenidade, como um conceito que gosto enormemente, que acho muito lindo, até como palavra, até o som da palavra, serenidade, mas lá sempre estou pensando serenidade, estou traduzindo um conceito alemão, o conceito alemão é Gelassenheit. Gelassenheit. Agora, Gelassenheit, lassen é deixar. Gelassenheit é a capacidade de deixar ser. É a capacidade de não estar obsessionado com intervir sempre, né? Então, Gelassenheit, de deixar ser, parece ser uma condição da experiência estética. Se vocês não estão abertas e abertos para deixar alguma coisa surpreender, para ficar surpresos, se você não vão deixar a um artista a liberdade de fazer alguma coisa que você desconhece, se você não tem aquela atitude de abertura, de não querer intervir, vai ser difícil você fazer uma boa intensidade da experiência estética. Nesse sentido, existe uma relação entre a experiência estética e aquela serenidade como condição. Se você entra num concerto com serenidade, de uma música que desconhece, então provavelmente a impressão vai ficar mais forte, né? Nesse sentido, existe uma relação entre serenidade estética, serenidade sendo uma condição da experiência estética. Mas também eu acho que serenidade, Gelassenheit, a capacidade de deixar ser, de deixar ir, também tem um novo valor no contexto da filosofia,
um valor que é um pouco contrário ao valor de ser agente, a agência. Né? Antigamente, a ação, ser agente, transformar o mundo, se impor, convencer todo mundo que você tem razão politicamente, etc., etc., na minha geração, que foi a geração da chamada Revolução dos Alunos, de 68, a agência era todo. Né? E serenidade, deixar ser, era passividade. Era muito negativo. Mas eu acho, de novo, tanto nas discussões filosóficas, mas também políticas, eu acho que aquela capacidade de deixar ser, aquela capacidade de ter paciência, de esperar um bom momento, até na política, né? É uma virtude que se considera. Então, eu acho que o domínio que existia politicamente e filosoficamente de agência já não é tão forte como hoje, a serenidade ganhou terreno neste sentido. E neste sentido também se poderia dizer que serenidade não só é uma condição, talvez não necessária, mas boa para a experiência estética, mas também um efeito de experiência estética. Né? Talvez você pode aprender mais serenidade, naquele sentido que se fala muito no português brasileiro, tranquilo, né? Fica com tranquilidade, de deixar ver, de deixar ver se uma coisa vocês acham interessante, de não fazer uma decisão depois da primeira impressão. Talvez a experiência estética pode ser um lugar, uma modalidade de vivência, uma modalidade existencial que você consiga adquirir no contexto de experiência estética. Neste sentido, então, acho que existe uma dupla relação entre estética, no sentido de experiência estética, e serenidade. Eu acho serenidade tanto uma condição não necessária, mas boa, para a experiência estética, como um efeito da experiência estética. E longe de ser o único efeito da experiência estética. Eu acho que a experiência estética, nesse sentido, é muito centrifugal, né? Tem muitos efeitos, às vezes negativos, não necessariamente positivos. Né? Tem também riscos, mas eu acho que a serenidade está entre os efeitos positivos, sobretudo positivos, que a experiência estética pode ter. Agora, o que tenho falado até agora, você continua seguindo? E como é o ritmo? É devagar demais? Deveria acelerar mais? Ou vai bem mais ou menos? A gente começa a estar sincronizados no ritmo de pensamento? É assim? Agradeço. Estou tentando, mas, em todo caso, o que apresentei até agora não foi parte realmente da minha aula. Foi uma interpretação minha do título, que eu formulei ultimamente o título, mas eu sabia que tanto o Sesc como a Mariana teriam vontade de eu falar de estética e serenidade. Então, estava perguntando por quê, e achei que uma escolha interessante, um desafio interessante. Eu nunca tive falado anteriormente sistematicamente das duas coisas juntas. Né? Eu tenho escrito sobre estética, tenho escrito sobre serenidade, mas acho interessante, mas vamos ver. Talvez estou completamente errado naquela abertura, talvez não seja isto. Mas agora que sabe mais ou menos qual é a minha leitura desses dois conceitos, serenidade e estética, gostaria de, quase formalmente, como professor nascido na Alemanha, mas eu sou gringo, já não sou alemão, só tenho um passaporte americano, desculpe, mas é assim, e gosto de ser americano, confesso isto também. Queria dar um pouco o programa para o seminário de hoje e de manhã, para vocês saberem quando podem dormir, quando não devem ir lá, se é interessante voltar ou não amanhã. Hoje, eu tenho a ideia de fazer na minha apresentação 3 coisas. Primeiramente, gostaria de falar da historicidade da estética. Eu não acho que a estética seja uma possibilidade tanto meta-histórica de todas as épocas. Eu acho,
vão ficar surpreendidos que não existia experiência estética no nosso sentido, nem na Antiguidade Clássica, nem na Idade Média. Talvez existiam coisas semelhantes, mas estética no nosso sentido não existia. E queria falar, primeiramente, sobre aquela historicidade da estética. Quando se fala historicidade de um fenômeno, esse sempre necessariamente, logicamente, inclui a possibilidade de aquele fenômeno desaparecer um dia. Eu acho que merece a pena pensar se a estética hoje em dia se está fazendo omnipresente. Estética está em todas as partes. Talvez isto seja um anúncio do fim da estética. Poderia ser assim, não? Então, eu quero sublinhar que eu acho que a estética é uma coisa historicamente específica e também culturalmente específica. Eu estou com dúvida pensando se as culturas africanas, por exemplo, têm estética. Não no sentido arrogante e idiota de dizer eles são inferiores, não. Eles, sem dúvida, têm praxes culturais que a gente ocidental não tem. Mas é possível reaccionar a certos produtos de uma cultura africana com experiência estética. Mas se isto faz parte das literaturas, das culturas africanas, para usar uma palavra antiga, oriundas, originais, eu não poderia provar que não, mas é particular, é nem meta-histórico, nem transcultural. Né? É um fenômeno bastante específico, e talvez hoje em dia produz a impressão de ser meta-histórico e, sobretudo, transcultural, por o domínio politicamente problemático, domínio global da cultura ocidental. Né? Claro que uma cultura onde se percebe isto muito bem é a cultura japonesa. Né? Não sei quantas pessoas já estiveram no Japão. É interessante, no Japão de classe média de hoje, japonês, eles todos têm uma competência na cultura ocidental, podem funcionar completamente na cultura ocidental, tanto falando, apreciando formas modernas, formas clássicas da cultura ocidental, mas na privacidade deles, na casa deles, uma cultura já completamente diferente. A maioria deles também tem capacidade de participar em certas formas culturais que eu acho que são diferentes dos nossos. Né? Existe uma forma de teatro, o teatro no, uma representação de teatro no que sempre é no ar livre, dura 10, 12 horas, né? E que basicamente não tem drama, não tem ação. Mas uma coisa que eu adoro adoro assistir, acho fantástico, mas se esta experiência estética, não sei. Esse vai ser o meu primeiro ponto de falar sobre a emergência histórica da experiência estética. Baixo que condições funcionou isto? Então, o segundo lugar, que é a parte mais estendida da fala de hoje, eu gostaria propor, introduzir 10 conceitos filosóficos que eu acho que estão relacionados com a estética, a experiência estética, são as ferramentas da reflexão sobre a estética. E aquela lista não é canônica, não é uma lista fechada, uma lista que eu estou propondo. Alguns dos conceitos nunca tinham falado até agora, são experimentais, mas a gente vai ver. Mas essa é a proposta minha para a discussão. Para vocês, de novo, já saber quando tem que prestar atenção ou não, vou dar a lista daqueles conceitos. Eu vou começar com autonomia da estética. Né? Se fala muito na estética clássica da autonomia da estética. Em segundo lugar, vou falar de um conceito que vou usar a palavra alemã, Stimmung. Stimmung, literalmente traduzido, quer dizer vocidade, impacto da voz. Mas, normalmente, Stimmung se traduz por atmosfera. Né? Quando se fala, este evento teve uma boa atmosfera, a atmosfera de um atardecer. Esse é o segundo conceito que compreendem. Atmosfera neste sentido, que vou discutir. O terceiro conceito vai ser jogo. Jogo, tradicionalmente, já desde o Chile, a finais do século XVIII,
se associa com experiência estética. O quarto conceito vai ser imaginário, imaginação, que todo mundo está usando, mas eu acho um conceito horrivelmente complicado, muito difícil de explicar bem o que é imaginação. O quinto conceito é um conceito que se usa menos, mas importante para mim, é latência. Latência no sentido de uma coisa que fica escondida, uma coisa que a gente está esperando, mas que não aparece, latência. O sexto conceito é epifania, um certo tipo de aparecer, uma coisa aparece epifanicamente, que quer dizer epifânico. O sétimo conceito, também é um conceito que todo mundo está usando simplesmente, mas que eu acho que é muito, muito complicado, é ritmo. Se fala do ritmo de uma música, mas também se fala do ritmo de movimento, se fala do ritmo das estações do tempo, etc., etc., ritmo. O oitavo conceito vai ser corpo místico. Corpo místico originalmente é um conceito teológico. Se fala a definição, a descrição mais antiga da igreja cristã é corpo de Cristo místico, corpo místico de Cristo. Eu não vou falar do corpo místico de Cristo, mas vou falar de uma turma que está no jogo de futebol, de um grupo de ouvintes, num concerto, que se estão fazendo um corpo místico. Logo, e isso vai ser, os meus amigos sabem, a minha inovação para mim, vou falar de intensidade. Todo mundo fala intenso, intensidade, acho que é um conceito muito mais usado hoje do que costumava dizer, mas é difícil dizer que é intensidade, né? E se fala muito, quando se fala pintura, por exemplo, se fala pintura, meu pintor preferido, Jackson Pollock, né? Conhecem o Jackson Pollock? Conhecem, não? E muitas vezes na crítica dele, mas também as reações ingênuas, entre aspas, se fala de intensidade da pintura do Jackson Pollock, né? Ou se fala da intensidade de uma música. Não tem que ser uma intensidade agressiva, mas tem essa intensidade que você sente todos os seus sentidos funciona no nível mais alto, você tem uma reação muito mais direta, né? Intensidade neste sentido. E queria finalmente voltar à serenidade, né? Fechar com serenidade. Não deveria dizer fechar, porque não é uma lista fechada, mas são conceitos que eu gostaria de propor. E para encerrar a apresentação, a minha fala de hoje, na terceira parte, eu gostaria de tentar experimentar, é muito difícil, de usar todos estes conceitos para uma descrição complexa da experiência estética. O que é a experiência estética? Agora, segundo o meu saber, não existe uma descrição canônica da experiência estética, né? A gente está falando de experiência estética muito, mas não existe um consenso. Então, eu vou acabar hoje a sessão do seminário com uma proposta do que eu acho que, como se poderia descrever a experiência estética. Quando eu falo descrever e não definir, né, porque normalmente se faria uma definição da experiência estética, por que estou fazendo aquela diferença entre descrever e definir? Eu acho que uma coisa que se faz em filosofia, e gosto de fazer isto, quando se fala definição, se fala de um fenômeno meta-histórico e transcultural. Você pode definir um conceito que você pode usar em qualquer contexto. Política, talvez, seria um conceito assim. Mas como eu estou sublinhando, achando que a estética é um fenômeno histórico, quando estou falando da experiência estética, não estou propondo uma definição, mas uma descrição. Uma descrição muito generalizada, porque eu acho que na cultura ocidental, estética, a experiência estética existia desde o século XVII, XVIII até hoje. Mas uma descrição, fica claro aquela distinção entre descrição e definição. Então, o que eu vou propor, uma possível descrição de experiência estética.
E isto vai ser muita coisa, e acho que vocês têm que digerir isto. Isto vai ser, não sei, 1h30, algo assim. Então, vocês vão sobreviver a 1h30 de minha fala? Mais ou menos? Bom. Então, a gente vai fazer um breve intervalo, né? Intervalo de, para falar de americano purista, de banheiro. Intervalo não de sair jantar, não? Intervalo breve. Então, a gente volta, espero que a gente vá entrar numa discussão. Então, na discussão, não fazem autocontrole, né? Qualquer pergunta, qualquer exemplo, seria muito bom você, para me conhecer coisas que vocês estão lendo, estão vendo, estão participando, seria fantástico também com exemplos. A gente também pode analisar qualquer coisa, né? Então, não fazem aquela coisa e pensam, a minha pergunta não está à altura, não tenha vergonha, né? Qualquer coisa, apesar de vocês não ter pagado, qualquer pergunta é legítima. Perguntas ingênuas, perguntas chatas não existem, tá bom? Realmente. Também queria dizer, e é importante para mim, importante para todo mundo, no momento que alguma pessoa entre vocês acha que não consegue seguir a minha fala, se não compreende uma coisa, né? A fala é bastante estruturada argumentativamente, você tem que compreender o primeiro passo para seguir o segundo passo, etc, etc. Desde o momento que você acha que não compreende e que não vai poder seguir, por favor, interromper. Por favor, interromper, porque não há coisa mais ruim, quase existencialmente ruim, que fazer um seminário assim, uma fala estendida, com uma impressão que vocês já desconectam, né? Isso é absolutamente horrível. Então, faça-me o favor de interromper. Sem controle, mais o que vão pensar os outros, né? Porque, normalmente, se é uma coisa que você não segue, uma coisa não bem explicada, então é quase uma experiência de mais de 40 anos de ensino, que estas interrupções são positivas e se fazem por alguma razão. Realmente importante. Bom, então, isto vai ser como a discussão, o seminário de hoje. Vocês não têm obrigação nenhuma, mas no meu planejamento, a palestra de hoje na noite, com o debate com a Mariana João César, o meu amigo e ex-aluno, fico super orgulhoso de ser ex-professor do presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, é um dos mais eminentes críticos literários, teóricos literários da nação, do Brasil, não só do Brasil, João César, que está lá. Então, vou ter um debate com ele, com a Mariana, que organizou isto aqui. Mariana é professora em Juiz de Fora. E quase também foi orientador dela, né? Não de tudo, mas ela passou mais de um ano na minha universidade em Stanford. Era mineira. Então, a voz carioca do João, a voz mineira da Mariana, a voz gringa minha, vão debater essa noite, e eu acho que isso faz parte do seminário. De novo, não tenho nenhuma obrigação, e se for uma obrigação, eu não tenho maneira de me impor, mas seria bom, né? Vai facilitar realmente a sua compreensão da matéria de amanhã. Tá bom? Então, hoje é muita coisa, também muita coisa para mim, mas vai ser seminário, e se for possível, palestra. A palestra é às 8 horas, então vocês vão ter mais ou menos 2 horas, e isso já dá para jantar. Não dá para assistir ao jogo da seleção, tristemente, né? Eu não sabia, não teria nunca aceitado o convite para este dia, sabendo que podia assistir ao jogo da seleção. Não sou tão torcedor da seleção, mas a seleção é boa, né? Legal. Surpreendentemente, o futebol brasileiro não é tão bom, mas a liga, mas a seleção joga bem. Eu acho que a seleção tem possibilidade para a Rússia. Bom. Mas isto era innecessário, comentário innecessário. Vou brevemente anunciar qual vai ser o conteúdo da sessão da manhã, às 2 horas de novo. Primeiramente, e João ou a Mariana sabem que estou falando sinceramente, o conteúdo, o programa da sessão de manhã vai depender muito da discussão de hoje. Eu vou admitir que ainda não tenho escrito minhas notas para amanhã, porque é importante, eu quero ver na discussão quais são os temas que são interessantes para vocês. Se não houver reação nenhuma,
de vocês, hoje na discussão, vou fazer o seguinte, amanhã na tarde. Eu gostaria de apresentar uma história da estética no duplo sentido. Como tanto a experiência estética, como a reflexão sobre a experiência estética se tem desenvolvido desde o seu começo histórico, século XVIII, até hoje. Né? Para dar um exemplo, eu vou falar, neste contexto, tanto do Friedrich Nietzsche, do filósofo Nietzsche. Eu acho que o seu livro sobre a tragédia grega é um dos livros mais importantes da filosofia da estética, da reflexão sobre a estética. Mas também vou falar brevemente sobre a experiência estética proporcionada, produzida pelas óperas do Richard Wagner, né, que foi contemporâneo e muito admirado durante a vida toda de ele por o Nietzsche. Eles tiveram logo biograficamente uma briga, mas este só é um exemplo. Né? Então, aquela parte histórica vai ser uma parte histórica tanto da experiência estética como da reflexão sobre a estética. Nunca tenho feito isto, mas eu acho que é uma sincronização interessante. Na segunda parte de manhã, gostaria de me perguntar por que o status da estética no duplo sentido mudou tanto. Se lembra, quando eu comecei a estar falando que parece que a experiência estética está muito mais omnipresente hoje. Parece que aquela contradição dramática entre política e estética que fala Benjamin, talvez já não convence tanto. Então, gostaria de me perguntar qual é a razão para esta mudança, para esta transformação do status da estética no nosso momento contemporâneo. E minha resposta vai ser que uma condição básica para a emergência da estética, isto é, primeiramente, o domínio da chamada racionalidade, uma autoimagem do homem que não inclui o corpo, uma autoimagem de uma completamente cerebral, né? Ser homem é ter a consciência. O colapso desta visão do mundo foi uma das razões principais para aquela transformação do status da experiência estética e da reflexão sobre a estética. Então, isto vai ser uma tese que gostaria de desenvolver amanhã. E, finalmente, seria bom para já ter uma discussão de fechamento amanhã, de desenvolver algumas teses sobre um possível futuro ou não da experiência estética. Tá inclusive a possibilidade que a omnipresença da estética quer dizer que já não existe. Né? Se tudo é estético, então nada é estético. Sabem que compreendem? Uma coisa que não distingue já nada, qualquer experiência tem uma componente estética, então já não é nada particular. Né? Hoje em dia, você vai a um concerto, você gosta muito de paisagem, você gosta não de um jogo de futebol. Então, é sempre uma coisa particular, mas se fizer omnipresente, então seria o fim. Fica claro isto? Não que compreendam todo, mas este é o programa. Olha logo para a discussão, se tiver uma reação, se houver algum tema, algum autor que vocês absolutamente gostariam eu falar, por favor, me dizer isto. Né? Eu não posso garantizar que posso falar competentemente de qualquer coisa que vocês propuseram, mas eu vou fazer o melhor que posso. Bom, agora é o momento de um voo em United Airlines, onde se diria que a empregada diria "fasten your seatbelts". Agora já começa seriamente, foi uma introdução bastante estendida, mas se orientam, né, no projeto do seminário, mais ou menos, fica claro. Ou já uma pergunta agora, neste momento. Os meus alunos sempre estão falando, quando estou perguntando, há perguntas,
que tem uma cara tão ameaçadora que ninguém ousa perguntar. Agora, como sorriso, há perguntas? Não? Então, para ser verdade que não perguntas. Então, eu estou falando uma clareza tão legendária que não pode haver perguntas. Bom, historicidade e emergência da experiência estética e da reflexão estética. E como sou um fetichista decimal, vou sempre anunciar, tenho X pontos e vou ter 4 pontos que quero desenvolver. Em primeiro lugar, não surpreendentemente, a palavra, não estou falando do conceito, né? O conceito seria o significado. A palavra escrita e falada, estética, vem do grego antigo. Vem de aistesis, e aistesis, quero sublinhar, não queria dizer estética. Eu acho que não existia estética na cultura grega antiga. Existiam coisas como as tragédias do Sófocles, que a gente hoje em dia pode ver com prazer estético, mas não existia um tipo de experiência particular que se chamava estética na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Na Roma Antiga é mais complicado, porque a Roma Antiga tinha um setor social chamando-se otium. Sabe o que foi otium em português? Quem que sabe? Para já estar como de mestre, como professor tradicional. Ele que sabe o que era otium vai ter um cigarro livre de mim depois no intervalo, não? Lazer, né? Grego antigo não teve conceito para lazer, mas otium e lazer foi um privilégio da classe muito alta, muito rica. Então, talvez na cultura romana privilegiada houve uma coisa semelhante à experiência estética, mas estranhamente na grega não. Então, aistesis quer dizer simplesmente percepção. Percepção dos sentidos. Isso quer dizer aistesis. E quando a palavra se inventou, porque foi uma invenção, a palavra estética, com A diáresis S-T-H-E-T-I-S-C-H, foi no alemão, esthetisch, foi a invenção interessante de uma dissertação de mestrado, não se fala tese de mestrado. Foi um jovem filósofo, cujo nome é Baumgarten, B-A-U-M, não tenho encerrado lá, Baumgarten, B-A-U-M, de Minas, G-A-R-T-E-N. Quando eu falo aistesis, quando eu falo percepção, quando estou usando a palavra percepção, seria qualquer reação corporal física. Né? Por exemplo, paladar, clima, temperatura, dor, né? Mas aquelas coisas não são já automaticamente estéticas. Se fala aistesis, percepção corporal. Não, mas o que está descrevendo, seja em 5 ou 10 ou 13, existe uma discussão, não sempre tem sido 5 canonizado, né? Idade Média teve uma discussão muito estendida sobre isto. Mas eu vou antecipar, aquela percepção corporal é uma parte necessária do que a gente chama de experiência estética, mas somente a percepção corporal, né? Até o paladar, até percepção da temperatura, até percepção de um dor, ainda não é estética. Faz parte disto, mas... Então, claro, os gregos falam disto, né? Falam do dor, por exemplo, nas tragédias, não só do dor psíquico, do dor físico. Né? Falam disto, não falam muito de boa comida, não, mas falam do efeito do vinho, por exemplo, no simpósio do Platão. Né? Falam disto, mas eu vou dizer por uma razão que acho que em 7 minutos e meio vão compreender melhor que não era estética no nosso sentido. Quer dizer que, de novo, o Baumgarten, o jovem Baumgarten está prestando a palavra aistesis, está alemanizando, germanizando esthetisch, né? E isto foi interessante para argumentar na sua dissertação de mestrado, que ainda não foi doutor, logo mais tarde foi doutor, e nunca chegou a ser um filósofo importante,
Mas todo mundo começou a citar a sua dissertação de mestrado, onde ele sublinhava que era importante para a filosofia de se ocupar de certas experiências que, para falar a abreviatura, onde se misturavam percepção e experiência no sentido experiência conceitual, experiência razoável, experiência racional, né? O Baumgarten insistia que houve um certo tipo de experiência onde existia uma copresença, uma fusão, uma ligação entre percepção e experiência conceitual. Fica claro? E ele chamava disto de estética, né? Então, normalmente nas histórias de filosofia, eu devo admitir que há livros de filosofia que já não li, mas normalmente quando os livros de autoridade de história da filosofia dizem que Baumgarten foi primeiro de usar aquela palavra naquele sentido, uma mistura entre experiência racional baseando-se em conceitos, interpretação do mundo com conceitos, e percepção sensual no teu sentido do mundo, né? Quando existe uma copresença, então ele propõe, se fala estética, ele também sublinha que a filosofia tem a tendência de não dar suficientemente espaço a este tipo de experiência que ele chama de estética. Mas vejam bem que a maneira do Baumgarten, o sentido, o significado que o Baumgarten quer propor não é sinônimo com o sentido da palavra grega de aistesis, né? Porque a aistesis foi exclusivamente percepção corporal, quando o Baumgarten está dizendo que existe um tipo de experiência que inclui as duas coisas inseparavelmente, né? Incluindo as duas coisas inseparavelmente, uma cita do Baumgarten. Fica claro isto? E se você quer usar o nome do Baumgarten numa fala cultural assim, eu já li o Baumgarten, vai deixar uma impressão muito profunda, né? Eu não vou dizer que você não leu o Baumgarten, mas vocês vão dar a impressão de espertas e espertos, deixando cair o Baumgarten, né? Interessante como ele inventou o conceito de... Agora, isto tem uma pré-história. Já no século XVII, sobretudo na França e na Inglaterra, se falava muito do gosto, do bom gosto, né? Na língua dominante do século XVII, como hoje em dia o inglês, no francês, goût era um tema de fascínio. E qual era goût? Basicamente, goût era a capacidade de fazer um juízo, um julgamento, melhor ou pior, sem ter critérios absolutos. A gente usa bom gosto nesse sentido até hoje, né? É uma pessoa que tem um julgamento certo, que pode dizer que isso foi bom, isso foi ruim, sem que a pessoa necessariamente possa explicar por quê. Então, a gente pode dizer que basicamente, aquele fascínio com gosto, nesse sentido, com goût, taste em inglês, Geschmack em alemão, foi provavelmente já uma reação ao mesmo fenômeno que o Baumgarten logo já conceitualizou. Quer dizer que uma coisa que não é somente racional, que não é somente conceitual, que inclui os sentidos. Na França, até, acho interessante, houve uma expressão muito usada para isto. A gente falava, isto é un je ne sais quoi. Isto é, eu não sei que coisa. São coisas, tipos de experiência que são certas, que podem ser impressionantes, mas que a gente não tem nem conceitos, nem critérios para dizer o que é. Un je ne sais quoi. Se usa muito profusamente nas discussões filosóficas, nas revistas intelectuais de erudição, na França do século XVII. Então,
Por que foi assim? Eu acho que explica aquela situação é a história do que a gente chama a modernização, a história da cultura ocidental depois da Idade Média. A autorreferência humana, a autoimagem humana na Idade Média, eu acho tanto dos teólogos como das pessoas comuns que não sabiam ler nem escrever, segundo o Evangelho, segundo o Antigo Testamento, segundo Gênesis, sobretudo, era que o homem, ao mesmo tempo, corpo e alma. Né? Na Gênesis, Deus está fazendo Adão, está fazendo o homem e logo dá a alma. Né? Como a respiração dá a alma a ele. São as duas coisas. Então, se pode dizer que o corpo sempre faz parte da autorreferência, do autoconceito humano, no século, na Idade Média, desde o século VIII até o século XIV, XV, o processo da modernidade, o que tanto o fundador da sociologia, Max Weber, como, por exemplo, um filósofo mais contemporâneo, Jürgen Habermas, chama de processo de modernização. No processo de modernização, esta autoconcepção humana se vai transformando. Se pode dizer que no século XVII, a autoconcepção humana, o que é de ser humano dominante, já era completamente baseada sobre a consciência. Né? A frase tão famosa, tão infinitamente canonizada do Descartes, cogito ergo sum, penso logo sou, a gente às vezes não realiza. Quer dizer que a ontologia, a realidade de ser humano, do ser humano, de ser humano, é ter consciência. O que te faz humano é a capacidade de pensar. O corpo já está fazendo parte da natureza. A gente precisa de um corpo para poder pensar, mas tendencialmente o corpo não fica incluído na autorreferência humana. Né? Eu acho que aquela frase não só o que Descartes inventou aquela frase, mas a repercussão que teve, né? Que todo mundo subscrevia isto, fica claro isto. Então, isto quer dizer que na relação ao mundo exterior, ao mundo das coisas, ao mundo dos objetos, a relação desta autorreferência humana é de ser sujeito. O sujeito é o homem que pensa de ele, de ela, como somente consciência. E então, a relação ao mundo é uma relação de conceitualização, de interpretação do mundo, de dar um sentido ao mundo, né? De poder ter conceitos para descrever qualquer coisa. Fica claro isso? Quer dizer, a relação cartesiana do mundo, a relação do racionalismo que domina tanto no século XVIII, né? No novo século onde racionalismo, racionalidade, era mais normativo que durante o século XVII e XVIII. Então, acho que quer dizer que a relação do mundo é uma relação conceitual, uma relação interpretativa. Agora, se isto é o cotidiano dominante, racionalidade, conceitualização, não tem que ser conceitualização filosófica, a conceitualização de um comerciante, até de um campesino, mas conceitualizar o mundo constantemente. Se isto é o cotidiano dominante, então um tipo de experiência que inclui a percepção, que inclui os sentidos, neste sentido, que inclui o lado corporal, é excepcional. Não excepcional no sentido de ser fantástico, mas excepcional no sentido de não fazer parte da vida cotidiana. Fica claro? Né? Neste sentido, se
a fala dominante, o comportamento dominante, é um comportamento no sentido de Descartes, cartesiano, de penso logo sou. Se a minha relação ao mundo material é uma relação de conceitualizar constantemente, de matematizar constantemente para um comerciante, por exemplo, então os momentos, as situações, as possibilidades onde a gente se deixa incluir os sentidos são excepcionais. São excepcionais e por isso, não o Baumgarten, mas já no final, Baumgarten é dos anos 30 do século XVIII, 1735, acho, ele publica a sua dissertação de mestrado, mas se fala neste sentido da autonomia da experiência estética. Autonomia não quer dizer soberania, autonomia quer dizer que é excepcional, que existe uma distância entre a experiência estética que inclui corporalidade, que inclui percepção, que inclui sentidos, de um lado, e a vida cotidiana que deveria ser completamente racional do outro lado. Fica claro isto? Né? Então, até hoje em dia, é interessante que até institucionalmente, espacialmente, né? Normalmente, não necessariamente, mas quando você quer ter uma experiência estética, você vai a um teatro, né? Que é um prédio particular para esta experiência. Se quer ouvir música, ter este tipo de experiência estética, vai a uma sala de concerto. No meu caso, como eu tenho um gosto ruim, a minha experiência estética preferida é quase o esporte, mas você vai a um estádio, né? É interessante, não acha que aquele status particular, aquela autonomia se articula até espacialmente, se articula até na arquitetura. Não necessariamente você pode ter uma experiência estética fora de um prédio de teatro, fora de um estádio, mas que institucionalmente existe aquela autonomia, fica claro. Não quer dizer que você lá tem direito de funcionar de uma forma, de se comportar de uma forma que não seria o seu comportamento na vida cotidiana, na vida profissional. Né? Olha, na vida profissional seria uma perda de tempo de escutar durante 2 horas, ou seguir durante 2 horas uma ópera. Você poderia produzir dinheiro durante este tempo. Né? Você poderia fazer alguma coisa útil, né? Uma autonomia, uma coisa que... o sábado na noite eu vou fazer isto, vou dedicar à experiência estética, fica claro? Então, o ponto que queria fazer e queria insistir e queria explicar, este tipo de experiência só se podia fazer, só se podia identificar sob a condição do domínio da racionalidade. Fica claro, numa sociedade como a Idade Média, onde qualquer experiência é sempre também uma experiência sensual, não existe uma particularidade da experiência estética. Fica claro isto? Não é só sob o domínio da racionalidade, da conceitualização, no domínio, como se fala filosoficamente, cartesiano, na autoconcepção cartesiana, só sob aquela condição pode existir a experiência estética, fica claro? E neste sentido, eu não sei se, por exemplo, aquele domínio da racionalidade, que eu pessoalmente muitas vezes acho bastante ruim, nunca existia nas culturas africanas, por exemplo. Se nunca existia, então, experiência estética, no nosso sentido, não podia existir. Mas não no sentido de dizer de novo que são culturas inferiores, uma cultura idioteixa, assim, mas eu quero sublinhar que, particular das culturas ocidentais, num certo momento, se precisava ter chegado a esta intronização da racionalidade dos conceitos da experiência conceitual para perceber a excepcionalidade, a autonomia neste sentido, se é uma coisa de fora da experiência estética. Fica isso, todo mundo compreendeu isto?
Esta é a razão porque estou falando da historicidade e da não universalidade da experiência estética. E esta é a base também para você, talvez, conseguir que talvez isto vai ter um fim. Se a nossa autoconcepção, a nossa autorreferência de ser humanos mudar dramaticamente, então talvez a experiência estética seria omnipresente de novo. Agora, gostaria de descrever brevemente, para a primeira descrição, em que consiste. Em primeiro lugar, quero sublinhar de novo, é histórica. Só existe sob aquela condição do domínio da racionalidade. Em segundo lugar, talvez vocês discordem, né, mas eu estou convencido. O Baumgarten não sabia muito bem o que fazer, mas eu acho que na experiência estética quase nunca existe uma fusão, uma harmonia, um equilíbrio entre a parte conceitual, que continua existindo, e a parte sensual, a parte perceptiva. Eu acho que, vou dar um exemplo no momento, eu acho que a relação é mais bem uma oscilação. Uma oscilação. Assim, também, eu recentemente tenho trabalhado muito sobre poesia. Eu acho bastante radicalmente uma poesia uma coisa para ser recitada, incorporada e escutada, e não só uma coisa para ser lida, né? Eu realmente acho que uma poesia só alcança o seu potencial quando fica recitada. Agora, a minha experiência é, se eu no seminário estou recitando um poema, por exemplo, um poema super conhecido, eu acho fantasticamente maravilhoso, o soneto 18 do Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate, rough wings to shake the darling buds of May, etc., etc. Quando eu estou recitando isto, e quero me concentrar sobre a prosódia, de incorporar bem, de fazer o ritmo bem, normalmente não consigo muito seguir a conceitualidade, a semântica. E quando estou recitando, me concentro muito na semântica, é muito difícil para mim realmente fazer a prosódia bem, né? Nesse sentido é interessante que sabem que só gringos e turistas japoneses e alemãos na Argentina vão dançando um tango com lírica, né? Não, argentino só vai dançar um tango que não tem lírica, normalmente, não está proibido, mas culturalmente, não se sabe por quê. Eu acho que se sabe por quê, porque, como vocês sabem, o ritmo do tango, a coreografia de tango é super complicada. Quer dizer, porque tem aquela assimetria entre a coreografia feminina e masculina, é super complicada, e se você se deixa desviar por um conteúdo, por uma semântica, por uma lírica, e eu acho que as líricas do Gardel são muito lindas, mas então é muito difícil se deixar cair no ritmo da música, não? Do ritmo da prosódia. Se você se pode concentrar sobre o conteúdo, que muitas vezes tem aquele existencialismo do Gardel, por exemplo, muito lindo, mas então é muito difícil deixar seguir corporalmente o ritmo. Por isso estou falando, fica claro, de uma oscilação. Não estou dizendo que não pode haver momentos excepcionais, maravilhosos, onde você acha que existe uma harmonia entre a reação corporal e a reação racional, semântica, mas eu acho que normalmente oscila. Fica claro? Mas você teve uma pergunta, não? E agradeço que vai funcionar com interromper. Estou gostando. Olha, que eu não quero dizer que só pode existir a experiência estética numa sala de teatro, né, de jeito nenhum. Também o Baumgarten, o pessoal no século XVII não falava de autonomia. A autonomia é um conceito, eu acho que o Schiller, finais do século XVIII, já numa reflexão filosófica, chamava isto de autonomia, e de autonomia ele associava liberdade, coisas políticas.
eu nem quero falar de autonomia neste sentido. Eu queria dizer que é interessante que se falava autonomia, porque isso quer dizer que se experimentava que era uma coisa particular, que não fazia parte do cotidiano. Né? Mas, para dar outro exemplo, né, todo mundo sabe, você está passeando. Tem pouco tempo, está indo a trabalho, por exemplo. Tem que chegar às 8 horas, às 9 horas da manhã. E, de repente, pensando no trabalho, pensando no que coisa, de repente passa e vê um prédio, um árvore, um carro. Você nunca viu assim, completamente particular. Eu acho que aquele momento é experiência estética, mas não tem autonomia de uma sala de teatro, no cinema, sabe o que quer dizer? Que existem esses momentos, mas é autônomo no sentido que é diferente do teu passeio normal de cada dia ao trabalho. Né? Não acontece todo o tempo, e parece ser também, que acho importante, uma coisa que você pode forçar. Isso acontece de repente. Né? Não é única, eu não acho que existe uma só forma de experiência estética, tem uma variedade muito grande, e eu só falava da arquitetura, daquela separação, para dizer que este é um sintoma da existência muito mais básica, fundamental, de uma diferença. Está claro? Deslocamento espacial não necessariamente, né? Como falei. Deslocamento no sentido psicológico, existencial, se a gente não exagera, não tem que ser deslocamento assim, que você fica êxtase, não tem que ser isto, né? Pode ser uma coisa que nem se percebe de fora, mas eu não sei que estou obsessionado, eu não sou muito concentrado na natureza, a minha mulher muito mais, mas às vezes aquela coisa, você vai passeando, de repente, eu nunca vi aquela coisa desta forma, né? Uma coisa que você percebe cada dia e tem um deslocamento nesse sentido, né? Quer dizer que é uma interrupção do pensamento normal, você está pensando no trabalho, está odiando se levantar tão cedo, qualquer coisa, né? Então, neste sentido, deslocamento. Também, às vezes, o que descreve Nietzsche no seu livro sobre a tragédia, deslocamento estático. Extático. Pode ser isto, mas não necessariamente. Né? Pode ser uma coisa bem inocente, bem pequenina. Né? Ontem no Rio, né, eu tive bastante trabalho, uma aula na PUC. Esteve um momento lá na Ipanema, um posto, pegando uma caipirinha, e houve um atardecer tão fantástico, uma luz de uma qualidade tão inaudita. E, eu acredito ou não, eu desde 77 sempre tenho estado cada ano, ao menos uma vez, no Rio de Janeiro. Conheço bem a Ipanema, né? Mas foi aquele momento, meu Deus, incrível, né? Aquele momento. E neste momento você não consegue fazer outra coisa. Deslocamento nesse sentido, sim. Estou tão contente de que haja reações. Quer dizer que vocês, até interessante. Basicamente, então, é histórica, um fenômeno histórico, né? Tem uma emergência, poderia ter um final. Eu acho, isto é problemático, não todo mundo concorda, que mais que a harmonia é oscilação entre percepção e experiência, não oscilação rítmica, oscilação regular, como relógio, não, uma oscilação. Né? Você pode concentrar na prosódia ou na semântica, e quando se concentra muito na prosódia, percebe menos a semântica ou vice-versa. Né? Eu acho que é a coisa típica, e disto a gente já discutia bem. A terceira condição é longe do cotidiano, né? É, nesse sentido, deslocamento, não tem se articular num espaço assim, mas não faz parte do, como os franceses dizem, do train-train do cotidiano, né? Do trem-trem do cotidiano. E, finalmente, voltando àquela discussão, àquela obsessão, sobretudo, do século XVII, mas logo também do Kant, o grande filósofo Kant, na sua terceira crítica, muitas vezes provoca juízo, julgamento, que não tem fundo. É interessante, né? Quando se fala de uma pessoa que tem bom gosto,
Bom gosto não é você ter já uns critérios. Por exemplo, né? Dizer que um jogo foi lindo, um jogo de futebol, é um julgamento de gosto. Você não pode dizer, porque acabou 7-5, foi um jogo fantástico, né? Ou porque só acabou 0-0, foi fantástico. Não se pode dizer, não tem critérios qualitativos, né? Não pode dizer, porque os jogadores corriam muito, que hoje se documenta tudo, era um bom jogo. Não tem critérios, nem quantitativos, nem qualitativos, mas existe claramente, interessantemente, uma diferença qualitativa entre um julgamento bom, certo, e um julgamento ruim. Há pessoas que têm bom gosto nesse sentido. Eu acho que este existe. Ao menos, parece que não todo mundo concorda, mas muitas pessoas acham que isso existe, né? Que se pode ter bom gosto ou mau gosto. Isto não é uma descrição completa da experiência estética, mas talvez um começo de isto, né? Só falar que, anunciando o que eu vou fazer amanhã, o que é interessante na história ocidental, sobretudo na história europeia, mas não exclusivamente, é que este tipo de experiência que um jovem aluno de mestrando, descobriu no sentido de descrever por primeira vez, de tentar de descrever, foi um sucesso intelectual inacreditável, né? Os grandes filósofos do idealismo, sobretudo o alemão, o Kant, o Schiller, o Hegel, todos tinham tratado sobre a experiência estética, né? Interessante. E, ao mesmo tempo, não a reflexão que teve tanto sucesso, que teve tanta repercussão, mas também a experiência estética fez uma carreira muito assombrante. Até tal ponto, eu acho que uma descrição interessante, histórica, que durante o século XIX, século seguinte, burguês, o grande século da burguesia, a experiência estética ocupava cada vez mais o lugar antigo da religião, né? Por exemplo, aqueles que têm familiaridade com a ópera do Richard Wagner, eu nem gosto disto, embora de que ele foi do meu county, da minha comarca, sou da mesma região na Alemanha, mas a encenação disto foi explicitamente uma encenação, substituição de religião, né? E até hoje, as pessoas, quando falam da música clássica, cambiam de voz, né? E é uma coisa quase religiosa. E isso queria dizer que quando a experiência estética durante o século XIX, começos do século XX, teve aquele status de quase religião, a reflexão sobre a experiência estética, né? A crítica de música, de literatura, teve um status de quase teologia. De novo, eu não estou dizendo isso é eterno, eu não estou sublinhando, em realidade, a experiência estética é a coisa mais importante na história mundial, na história humana, mas existia isto, né? Então, eu só queria anunciar, amanhã no seminário, não na palestra de hoje tanto, amanhã no seminário, gostaria de descrever brevemente aquela trajetória histórica da experiência estética. Agora, se vocês acharem que isto não é uma boa ideia, essa parte histórica de amanhã não é uma coisa que você tem interesse, então me podem dizer, vou fazer outra coisa. Realmente estou flexível com a matéria para amanhã. Hoje teve que preparar sem saber qual era o interesse de vocês. Bom, ponto e novo parágrafo. Então, respirem profundamente, como se fosse uma coisa de yoga, e a gente começa... O primeiro tema já está feito, né? O tema da historicidade básica, emergência histórica da experiência estética. Estou contente, tenho a impressão que todo mundo compreendeu, né? De novo, se tenho razão é outra coisa, acho que com isso tenho razão, mas vocês, todo mundo seguia, né? Bom,
Agora, segunda parte é uma parte mais complexa, mas mais difícil de apresentar. É aquela sequência de 10 conceitos. Quero sublinhar de novo que claro que não é uma canonicidade, são 10 por casualidade. Não porque estou achando que 10 é um número matematicamente superior. São 10, podem ser 11, 9. Em segundo lugar, eu não tenho certeza, não todo mundo que pensa na experiência estética diria que estes conceitos são os mais centrais. Né? Que realmente não existe um consenso forte entre filósofos, entre pensadores, de que o que é a experiência estética. Em terceiro lugar, que faz a coisa mais complicada, eu acho que nenhum destes conceitos é absolutamente central. Eu vou começar vou começar com que coisa? Com autonomia, mas a gente poderia começar com outra coisa. Né? Nesse sentido, existe um sentido circular para a maioria dos conceitos, para propor uma descrição do conceito. Eu devo usar outros conceitos que talvez ainda não tenha proposto. Né? É problemático. Não é relativamente fácil apresentar cada conceito. Eu gostaria muito vocês usar, já perguntar, né, para ver, experimentar, que se podem usar aqueles contextos para analisar a sua própria experiência, por exemplo, né, se funciona. Mas não posso garantizar que isso seja o cânone da experiência estética. A transmissão do saber não existe um consenso. De certa forma, a minha concepção de ferramentas para análise da experiência estética, tentando de ficar bastante inclusive, né? Ficando inclusive para interesses potenciais de vocês. Bom, como já anunciei, começo número 1, autonomia. E a gente já discutia bastante, por que está tanto mundo saindo agora? Bom. Estava esperando isso. Né? A escusa do banheiro sempre funciona bem para mim, porque sou filho de 2 urólogos. A minha mãe foi a primeira uróloga na Alemanha. Uma glória do feminismo hoje, sem ser feminista. Né? Então as pessoas dizem que vão ao banheiro, então eu sempre compreendo. Bom. Autonomia. Talvez porque seja pré-prostático, mas é diferente. Bom, autonomia. A gente já falou. Autonomia no sentido de não fazer parte do cotidiano, né? De fazer aquele deslocamento, não dramático, mas deslocamento sistemático do cotidiano. E também no sentido, isso é importante, e isso não tinha sublinhado ainda, que quando dizemos que a vida cotidiana pragmática, a vida cotidiana profissional, mas também a vida cotidiana na família, na privacidade da família, está basicamente constituída por motivações, por objetivos. Né? Você quer conseguir alguma coisa. Não tem que ser uma coisa dramática. Né? Você está trabalhando para ganhar dinheiro. Né? Você está aprendendo alguma coisa para melhorar de posição profissional. Né? Você está trabalhando para os seus filhos poder ir a uma universidade boa, etc., etc. Né? O cotidiano está constituído por interações, por intenções, por ações. A agência joga um papel central quando faz parte daquela autonomia de não fazer parte do cotidiano, que normalmente, quando a gente participa intencionalmente, mas vai ser um paradoxo, quando a gente decide de ir a um teatro, você normalmente não tem um tal objetivo. Né? Isso existe. Há pessoas que dizem que vou ao teatro para me cultivar,
Se eu estou cultivando, isso vai ser muito bom para o meu acesso social, ou para o meu desenvolvimento cultural e profissional. Mas eu diria, quando isto é a razão principal, então já não tem aquela serenidade, não tem aquela, então já tem uma intencionalidade, fica claro isto. Quando as pessoas perguntam, você está lendo um livro de instruções para fazer uma declaração de impostos, este é um objetivo, mas quando você gosta de ler poesia ou romance, e as pessoas perguntam por que você está lendo romance, você vai dizer uma coisa porque eu gosto, ou porque acho que é muito bom entretenimento, né? Mas não tem que ficar claro, a autonomia faz parte da autonomia, não fazendo parte do cotidiano, que você normalmente não está perseguindo objetivos, não faz parte da dramática. Fica claro isto, podem compartilhar isto. Claro, por exemplo, catar, beber um bom vinho. Pessoas podem fazer isto para se fazer sommelier. Ou, hoje em dia conta muito no sistema simbólico social. A pessoa que fala competentemente do vinho parece ser uma pessoa de alta classe social, não? Mas se você está bebendo vinho com esta razão, então não é uma experiência estética, então não tem autonomia. Então, é legítimo fazer isto. Não estou dizendo que não tem direito, mas outra coisa, fica claro. Olha, em primeiro lugar, ainda não tenho falado do artista, do autor, né? Até agora eu sempre falei da experiência estética, então o ouvinte, o leitor. A gente vai discutir isto, mas a minha primeira resposta é que devo admitir, talvez todo mundo vai encontrar ruim, eu não sou um grande amigo da literatura engagée, né? Eu diria que se você quer ter objetivos políticos, tem outros discursos, tem outros contextos. Não estou dizendo que é ilegítimo, mas ler um romance sabendo que o autor escreveu este romance com um objetivo político, eu acho uma grande tentação para mim, né? E do lado da recepção, enfatizaria aún mais, no sentido que se você só vai a um concerto para aclarar a sua consciência política, para isto ser uma manifestação da sua posição política, então você não tem aquela serenidade no sentido de Gelassen, de estar aberto para alguma coisa acontecer. A coisa que acontece poderia ser um efeito político. Mas sabe o que quer dizer? Que eu quero enfatizar, sobretudo, aquela não intencionalidade. Aquela situação, é difícil, que não é branco e negro, mas onde você não tem objetivos tão claros. Eu quero conseguir alguma coisa, né? Não tão direcionado, seria uma melhor expressão. Olha que qualquer coisa que a gente está fazendo, escrever um livro, por exemplo, você sempre tem múltiplas motivações, né? E a gente normalmente não tem consciência da complexidade. Eu não estou purificando, dizer não tem direito, não é permitido ter também um impulso político. Só que se toda a produção, para falar já da produção, e sobretudo toda a recepção, fosse direcionado neste sentido, né? Eu vou ao teatro para manifestar. Então, eu diria melhor ir a uma manifestação. Sempre tem efeitos laterais, e não quero ser normativo nesse sentido, mas às vezes, né, quando o artista tem uma intencionalidade e a expressa esteticamente, a minha reação é que é um pouco alegórico demais, né? Eu acho, então, a arte se torna decorativo, né? Uma declaração política, mas com uma apresentação mais estética, não sei. Tem uma cita do Goethe, do clássico alemão, muito linda, que não é sobre política necessariamente, mas falando da experiência estética. Ele disse: desde o momento que percebo a intenção do artista, fico afastado.
Então é isso, no momento que estou pensando, ele teve uma intenção, ele queria comunicar alguma coisa, então, mas por que não fala diretamente? Né? Mas o que é interessante, eu acho, concedo, que existe uma assimetria. Eu posso compreender que o impulso de um autor, de um encenador, de um ator, seja político, mas eu acho que se há tanta intenção política do lado do receptor, então falta aquela abertura, aquela serenidade, né? Que deixa que alguma coisa aconteça. Porque se você já tem alguma coisa política que vá lá, então a experiência não vai te transformar. Por isso que eu peguei o microfone. Minha pesquisa de doutorado é sobre hip hop, e aí eu fiquei com essa pergunta, porque eu acabei de escrever sobre isso também. E todo mundo, assim, todo mundo não, mas muita gente que escreve sobre rap, hip hop, sempre faz associação resistência política e arte. E aí eu comecei a fazer o trabalho de campo e eu comecei a perceber duas coisas. Primeiro, que as pessoas que iam para os shows e para os eventos de rap, principalmente, elas não iam com uma postura de resistência, elas iam com uma postura de festa, de apreciação estética. Então, acho que já a questão a gente poderia pensar por aí. Mas também a questão das ideias políticas, elas são os materiais iniciais que são submetidos a princípios estéticos de organização. Então, mesmo que tenha conteúdo político, a lógica acaba sendo estética, porque senão vira um discurso qualquer, né? Vai ser um tema interessante, a gente vai desenvolver. Gosto muito da sua descrição, né? É um pouco também, devo dizer que, olha, que eu vou ao Brasil tanto, né? Porque acho que é um mundo intelectual que aprecio, que posso aprender muito, mas estou dizendo isso porque vou fazer uma crítica. Eu acho que hoje em dia os meus colegas, sobretudo a jovem geração, estão tão obsessionados que a experiência estética só seja legítima sob a condição de ser resistência, né? Sobretudo se uma arte afro-americana tem que resistir todo o tempo. E tem razão, mas olha, aqui também tem outra coisa, né? Quando, não sei, eu não gostaria que a Beyoncé fosse só resistência, né? Ela talvez resista a alguma coisa, mas também acho muito lindo. Acho que tem uma intensidade muito grande, que não exclui efeito político, né? Só que transformar qualquer tipo de experiência em uma coisa que dominantemente tem que ser político, eu acho, em primeiro lugar, super antiquado. Me lembra dos anos 68, né? É muito tempo. Eu fiz isso fazia parte do SDS, do grupo comunista, dos alunos protestavam, tudo bem. Eu não tenho vergonha nenhuma, mas é muito antiquado. Tudo que ser resistência. Sem que seja resistência, você tem que resistir à vida. Não, eu não quero resistir à vida. Quero viver, né, sobretudo. Em primeiro lugar, então, é um complexo complicado. Eu agradeço muito você articular, né? Também é bom para mim, para os próximos conceitos, incluir mais. Eu não tenho nenhum objetivo que todo mundo concorde, né? Eu acho que aquela pressão de concordância e consenso é a morte da vida intelectual, né? É muito melhor em inglês tem uma fórmula que eu gosto muito, se fala to agree to disagree, né? Concordar sobre discordar. Saber bem que tem uma posição diferente, desenvolver cada um as suas posições, né? Basicamente, né, se a gente diz o que é particular da experiência estética é aquele lado não conceitual, ela contém um conteúdo, não sempre, não tem, né? Uma pintura de Jackson Pollock não tem conteúdo nesse sentido, não tem semântica. Uma música, acho que a música não tem semântica. As pessoas que acham que tem semântica, acho que não. Em todo caso, sempre há um risco que é a chamada interpretação, que não pode ser outra coisa que conceitualização, vai matando a intensidade da experiência estética, né? Eu devo dizer, na minha profissão, na minha praxis, no meu ensino em Stanford, por exemplo, estou interpretando cada vez menos, né?
Porque muitas vezes acho também interpretar, dizer o significado do romance X e tal, é abusar minha autoridade de ensino, né? Porque estou lá, professor bem pagado, diz isto. Não, eu acho que o potencial da experiência estética de um romance, de uma pintura, de uma peça de música, só se vai desenvolver se o ouvinte tem a possibilidade de fazer a sua experiência, né? E, neste sentido, acho muitas vezes a crítica, a conceitualização vão matando aquela possibilidade. Agora, com a explicação do conceito de experiência estética, talvez já compreenda melhor por que estou dizendo isto. Bom, queria voltar a uma definição da experiência estética que já tinha saltado, que agora, dada a discussão, achei interessante por comunicação, que é um filósofo contemporâneo, já morto, mas do final do século XX, alemão, Luhmann, Luhmann, que ele desenvolveu uma teoria, uma filosofia dos sistemas sociais, e ele fala, e acho interessante, que a comunicação estética, ou a comunicação de arte, ele fala comunicação de arte, mas eu diria estética, é o único tipo de comunicação onde a percepção não é somente uma precondição, mas a percepção faz parte do que se comunica, da mensagem. Eu não gosto muito da palavra mensagem. Fica claro que quer dizer que uma pintura não é só a representação de uma coisa. Uma pintura da Casa Branca, uma pintura do Carlos I de Espanha, do Velázquez. O retrato dele. Não. Sempre inclui uma parte sensual que tem uma relação complexa e difícil. Acho interessante, né? Como o que talvez específico da comunicação estética como tipo de comunicação, esta inclusão de um lado de percepção, quando a percepção normalmente é só a precondição. Você sente um dor, estou sentindo um dor. Você quer perguntas, quer perguntas. Né? Sempre existe uma percepção que precede uma comunicação, mas normalmente a comunicação não inclui a percepção. No caso da estética, inclui a percepção. Fica claro isto? O lado sensual, né? Faz parte da comunicação. Por exemplo, eu devo dizer com um certo narcisismo, eu gosto da minha voz. Mas, se talvez tenha uma voz não feia, isto não deveria contar neste momento de aula, neste momento de seminário. Mas se eu fosse um cantante, contaria muito. Né? Se isso fosse, em vez de ser uma aula sobre estética, uma tarde de canções de rock ou de hip hop, então o status da minha voz, da sonoridade da minha voz seria completamente diferente, fica claro. Então faria parte da comunicação. Quando no seminário vocês deveriam descontar. Se a minha voz é linda ou feia, tanto faz, para o seminário. Ou para a maioria das comunicações, dos actos de comunicação. Fica claro isto? Bom, queria voltar brevemente à autonomia. Se é verdade, ou se a gente pode concordar, que a autonomia, este deslocamento do mundo cotidiano dos objetivos, tem como consequência uma ausência de objetivos. E se não, a ausência de objetivos não contam tanto. Você não está perseguindo um objetivo pragmático no momento de experiência estética. Se isto é verdade, então isto explica, em primeiro lugar, isto é super importante, a afinidade da experiência estética com o jogo. Com o jogo. Porque o que a gente chama de jogo são interações cujos participantes não têm um objetivo.
né? Se você está jogando cartas com outra pessoa, você quer ganhar. Mas se alguém pergunta por que você está jogando cartas, você não sabe muito bem. Com exceção que existem jogadores de cartas profissionais. Mas jogar assim, mesmo num deporte, né? Você quer ganhar se você joga um futebol, a basquete ou a vôlei. Quer ganhar, mas se pergunta, com exceção de um atleta profissional que vai ganhando dinheiro, por que está fazendo isto? Não se sabe, né? Não se sabe, não se tem objetivo, fica claro isto. Então, jogo seria uma interação cujos participantes não têm consciência de um objetivo. Só interiormente, no jogo, eles têm intenções, mas não tem uma intenção, não tem um objetivo para entrar no jogo, fica claro? Então, existe uma afinidade entre autonomia estética e jogo. E mais interessante, eu acho que existe uma afinidade entre autonomia e imaginação. Eu vou voltar a jogo e imaginação, mas no sentido diferente, no seguinte, quando a gente define neste sentido, eu acho uma definição, imaginação, porque acho que imaginação é um fenômeno transcultural e metahistórico, né? Quando você define imaginação, você poderia dizer, e vou explicar, é a substância de conteúdo. Podem notar, imaginação, substância de conteúdo. O que quer dizer isto? É um conteúdo da sua consciência, que ainda não tem forma. Por exemplo, eu diria, um sono no momento de sonar, você está dormindo, tem um sono, né? Ou uma imaginação erótica, no momento de um sono diário, no momento que você tem aquela visão, não tem forma ainda. No momento que você se levanta, e o seu namorado pergunta, e qual foi o teu sono? Então você vai transformando a imaginação numa narrativa. Então tem forma. Então tem forma de conteúdo, é uma coisa diferente. Fica claro? Então eu diria, imaginação, para uma primeira definição, é conteúdo de consciência sem forma. Neste sentido, é substância. Fica claro isto? Né? Conhece aquela situação, você teve um sono muito ruim. E, então, qual foi? E você começa a articular e você tem aquela percepção, isso não é exatamente o sono. O sono foi outra coisa, mas você vai narrando e pouco a pouco você vai autoconvencendo que esse era o sono. Mas o sono mesmo nunca é a narrativa do sono. Fica claro? Como a imaginação erótica, a imagem erótica, nunca é exatamente o que você descreve como aquela imagem erótica, né? Uma coisa diferente, uma coisa muitas vezes muito mais bissexual de que você vai articulando, né? Fica claro isso de imaginação? Não. Eu quero dizer que imaginação também está relacionado a esta ausência de objetivo. Se você está imaginando uma arquitetura, não se pode permitir imaginação neste sentido. Talvez no primeiro momento, deixa ir, mas logo tem que fazer um plano para aquela coisa. Mas no sono, na leitura de um romance, você pode imaginar o Diadorim do Grande Sertão, de qualquer coisa que você quiser, né? Por isso sempre as versões fílmicas dos romances são tão decepcionantes, porque você já teve a sua imaginação, a sua substância de conteúdo, então a cara do ator ou da atriz normalmente não correspondem. Fica claro? Então, a associação entre autonomia da experiência estética, ausência de objetivos e imaginação. E a mesma coisa, autonomia, ausência de objetivos e jogo. Fica claro isto? Então, como se fala em alemão, isto já
e mais da metade do lugar. Se compreende esta relação, eu vou voltar aos conceitos de imaginação, jogo, mas eu acho que o eixo básico, né, que eu explicar.